Bitcoin, uma brincadeira que foi longe demais ou a maior pirâmide da história? Vamos falar hoje um pouquinho sobre esse assunto que está muito na mídia aí, trocar uma ideia, passar alguns pontos de vista aí para vocês. Meu Deus, o Bitcoin caiu quase 30%. Se você tem Bitcoin, ou você tá feliz, que vai comprar mais barato, ou quer vender o mais rápido possível. Parabéns. Isso só faz com que cada vez mais o preço caia. Será que algum dia esse brinquedo aqui vai estar valendo mais do que um Bitcoin? Vamos conversar sobre isso. Antes de começar essa história, a gente precisa entender um pouco de economia. Um conceito muito básico em economia é sobre oferta, demanda e valor. Tudo nessa vida gira em torno disso daí. Uma pessoa ganha dinheiro, faz dinheiro, melhora de vida, piora de vida, baseado na oferta, demanda e valor percebido das coisas, né? O que seria isso? Imagine que essas 4 bolinhas aqui são 4 bolinhas muito valiosas. Okay? Tem 4 delas hoje, né? É relativamente fácil conseguir. Então aqui na minha mão tem 4. E se eu anunciar como são valiosas, algumas pessoas vão procurar. Se uma delas for vendida, o que vocês acham que vai acontecer com o valor das outras 3? Tenham menos bolas e a mesma quantidade de pessoas procurando, ou mais. Porque, sei lá, mais gente está dizendo, poxa, aquela bolinha salvou minha vida, ela é um amuleto, sei lá, enfim. Então, aumenta o valor delas. Agora só tem 2. Aumenta ainda mais, só tem uma. Poxa, ficou uma bolinha muito valiosa, só existe mais uma agora disponível no mundo. Agora tem a questão do valor percebido também. Agora, imagina que essas 4 bolinhas aqui não significa nada. Ter mais ou menos dela não vai interferir em nada, não faz diferença para ninguém, se tem menos ou mais bolinhas. Esse conceito de oferta e demanda só teve eficácia porque alguém percebeu o valor nessas bolinhas. Quanto mais gente percebe o valor numa coisa, aí sim, essa questão de oferta e demanda ela é melhor percebida e melhor aplicada, né? Agora, se uma coisa no mundo tem muita gente que procura ela, depende da exclusividade, por exemplo, um item de colecionador, né, que poucas pessoas procuram, aí vem a questão da exclusividade, né? Aí sim entra a questão de oferta e demanda. É aquilo que aquelas pessoas enxergam de valor naquele item, né? Quando você aumenta muito o escantilhão de pessoas, né, para um determinado item, não necessariamente aquela coisa vai ser valiosa para todo mundo vai perceber o valor daquilo da mesma forma. Economia é uma ciência social, envolve pessoas, envolve o que as pessoas vão fazer, comportamento. Então, por isso que o jogo de quem quer ganhar isso daqui de você, né, é trabalhar aqui e aqui. Entendemos o conceito de oferta, demanda e valor percebido, né? Vamos comparar agora então este brinquedo com o Bitcoin. Não tá vendo nada? Ok, o Bitcoin não é nada. O que o Bitcoin é? Pô, o Bitcoin surgiu lá em 2008, quando um cara, ou uma empresa, enfim, uma reunião de pessoas ali que se denominaram Satoshi Nakamoto, né, mandou uma carta, um e-mail para um desenvolvedor de software explicando uma tese dele, de que imagine se você pudesse transferir dinheiro para alguém sem envolver instituições bancárias, sem depender de governo, que fosse seguro, que tivesse um monte de gente que validasse aquela transação. Você poderia enviar dinheiro, mensagem para qualquer pessoa no mundo só com base em umas chaves criptografadas. Assim nasceu o Bitcoin, com uma ideia. O primeiro Bitcoin feito, ele foi enviado junto com uma mensagem lá do Satoshi Nakamoto, e criptografada, né? E foi mandado para uma pessoa. Ok. Essa história começou a se espalhar, mais gente ficou interessada, é uma tese interessante, né? Poxa, imagina, você vai viajar, hoje você tem que transformar o seu dinheiro, né, na moeda daquele país, você paga imposto. Aí você diminui o dinheiro inicialmente que você tinha, né?
você quer transferir o dinheiro para algum parente que está em outro lugar do mundo, você quer, enfim, comprar alguma coisa que é fabricada em outro lugar, você tem que transformar o seu dinheiro naquela moeda, né? E aí você sempre tem algum imposto, tem algum deságio aí, né? Muito provavelmente você vai ter esse tipo de deságio. Então é uma ideia muito boa, né? Imagina, tem uma moeda que você transfere para quem você quiser e sem nenhum governo saber que você tem, saber quanto você tem, você não precisa pagar imposto sobre aquilo. É realmente muito atrativo. Lá em 2008, né, o Bitcoin valia menos de $1 os anos foram passando, chegamos agora aqui no ano de 2025, com o Bitcoin valendo mais de $116 mil, né? Um aumento bastante expressivo, né, para uma ideia que surgiu de uma troca de e-mail, né? Mas aí vamos lá, pessoal, não tem ninguém besta nesse mundo, tá? Ninguém faz alguma coisa ou cria alguma coisa se não estiver pensando em algum retorno, tá bom? Você tem uma casa, né? Eu já expliquei em alguns vídeos meus a questão de liquidez, né? Você tem uma casa, você tem um carro, né? Você só consegue transformar aquilo ali em dinheiro se você vender para alguém. Ou se uma pessoa aceitar, né? Eu troco um carro em troca de uma moto e mais alguma coisa. Aí eu troco um pedaço de carne por um pedaço de frango. Enfim, assim que acontecia antigamente, né? Escambo, né? Você trocava as coisas, né? Então hoje em dia, para você conseguir recursos, dinheiro, né? Ou é mediante troca de alguma coisa, ou você troca aquela coisa por dinheiro e o dinheiro você troca por outra coisa. Trazendo pro Bitcoin de novo. O que Bitcoin é? Ele é um dado que circula aí na internet. Tem uma segurança para esse dado circular e você dizer que essa quantidade de dados aqui vale tantos $1.000, outra pessoa lá vai receber esses tantos $1.000. Essa informação trafega de maneira segura hoje em dia pela tal da blockchain, sim. Hoje em dia, com o poder computacional que a gente tem, sim, ela trafega de forma bastante segura. Só que por que o Bitcoin vale alguma coisa? O Bitcoin ele foi fundado naqueles 3 pilares que eu falei da economia: oferta, demanda e valor observado nele. Não sei se a maioria sabe, mas o Bitcoin ele foi feito para ter uma quantidade escassa, né? Ele vai ter uma quantidade máxima que vai poder ser fabricada, né? E esse término está calculado para 2140, alguma coisa. Ou seja, ninguém que está vendo esse vídeo aqui agora, estamos em 2025, muito provavelmente ninguém que está vendo esse vídeo aqui agora vai estar vivo para ver o final do Bitcoin. Só nossos filhos, netos, enfim, né? Próximas gerações. Então, assim, tudo que está sendo falado hoje de Bitcoin, ninguém que está vivo hoje vai saber o final dessa história. Lá no final a gente vai saber se a gente está certo ou não. Será que o Bitcoin realmente vale alguma coisa? Porque hoje a única coisa que ele vale é porque alguém enxerga valor nele. E bastante gente enxerga, né? Tanto que ele vale mais de $100 mil. E como ele é um ativo, né? Ele é uma coisa que o pessoal já sabe que vai ter pouco. É difícil para se conseguir. Tem toda uma questão de mineração, você tem que ter todo um poder computacional para poder minerar o Bitcoin, né? Um dia a gente pode falar mais sobre isso. Então é difícil. E tem muita gente querendo. O que acontece quando muita gente quer algo que sabe que é escasso? O preço vai lá para as alturas. E como tem gente que percebe o valor, pronto. E aí sim, o céu é o limite. Só que vamos lá, o que tem acontecido nos últimos tempos, nesses últimos meses aí? O preço do Bitcoin caiu muito. Por quê isso tem acontecido? Ninguém vai saber, ninguém sabe exatamente. Temos vários fatores, várias teorias, né? Qualquer coisa sobe e abaixa de preço durante o seu ciclo de vida, né? Quando você comprou seu apartamento, quando você comprou seu carro, seu celular, você comprou ele por um valor, hoje, se você vender, ele vai estar a um outro preço. Se todo dia você ficasse vendo qual era o valor daquele ali, ele teria mudado. Vai ter dia que vai estar valendo mais, vai ter dia que vai estar valendo menos. Ninguém fica fazendo isso toda hora para avaliar o seu bem, né? Só que tem alguns ativos e como tem muita troca, né? Como eu falei, o Bitcoin só serve se você trocar ele por dinheiro, senão o
que ele é. Hoje, poucos estabelecimentos estão aceitando pagamento em Bitcoin. Beleza, aceitam, só que são poucos ainda. Quando que mais gente vai começar a aceitar? Não sei se você já tentou vender Bitcoin para alguém. Recentemente, eu tinha bastante Bitcoin, resolvi vender tudo. Pô, nunca tinha vendido. Pô, dá um sanhaço ali, e aí? Porque não é igual, não é um Pix. Você manda para alguém, pronto, já sabe quem é a pessoa que vai comprar. Não é assim, você bota lá, quero vender tanto, pelo preço X. Tem que ver uma oferta, né? Quem é que vai aceitar aquele preço ali. Pô, uma pessoa entra em contato e, pô, você tem que meio que confiar que o camarada vai fazer aquela transação ali. Porque naquele momento você fica exposto. Você tem que botar a sua chave, né? Você tem tipo uma senha para poder transferir o Bitcoin. Aí você coloca a senha ali e fica aguardando aqueles minutos ali. Você, caraca, e aí? Será que vai cair? Não vai? É muito arriscado. Hoje ainda, né, tem essa segurança aí da blockchain que meio que impede, né? Porque são os próprios usuários do Bitcoin que validam, né, as transações. Eles que veem, eu estou vendendo tanto, e aí eles veem, aquele Bitcoin ele existe mesmo, etc. Pronto, então tá autorizado. E aí uma outra pessoa lá, se quiser paga para ter a posse daqueles Bitcoin. Por que uma pessoa compra o Bitcoin? Porque ela pensa em um dia vender mais caro, né? Hoje o principal motivo para as pessoas terem Bitcoin é esse. Poucos lugares aceitam Bitcoin como pagamento, né? É só realmente a acumulação. Aí alguns podem argumentar, mas tem países adotando Bitcoin já tem países comprando Bitcoin para reserva. É mesmo? Deixa eu só te dar os exemplos aqui de quais são esses países aí que tem Bitcoin, tá? Então, Estados Unidos, que tem Bitcoin só porque é de apreensão de golpes, tá? Eles não compraram Bitcoin para ter lá, eles apreendem, Bitcoin como é pouco rastreado, ele é muito utilizado para crimes, né? Se tem um dinheiro que você consegue transferir para alguém e não tem rastreabilidade, será que não é um lugar que criminosos vão querer utilizar para poder fazer as suas transferências de dinheiro? Então, os Estados Unidos tem, né? China tem bastante Bitcoin, mas e aí, qual o motivo da China querer ter bastante Bitcoin? A gente sabe que a China não é um país muito aberto, né, pra gente saber o que acontece lá dentro, né? Então, não sei se entra na conta. Coreia do Norte, pô, menos ainda. O que acontece na Coreia do Norte? É falado que eles têm uma entidade governamental lá de hackers para ficar roubando Bitcoin dos outros, de instituições, enfim, se botarem na internet vão achar que ataque de hacker aí da Coreia do Norte. Butão, tá? Butão tem, se o pessoal sabe, para minerar Bitcoin precisa de uma alta capacidade energética, e Butão tem água para todo canto lá, então eles conseguem energia muito barata. Então viram, pô, não produzo nada aqui, não tenho nada, o que eu vou fazer? Pô, uma forma que hoje, o que o pessoal tá vendo o valor? Bitcoin, vou minerar Bitcoin aqui. Então, tanto que 15% do PIB do Butão é de Bitcoin hoje. Aí temos El Salvador, pô, país que não tem moeda oficial, tá? Adotava o dólar como moeda. Então, de novo, queria só mais uma maneira aí de ter alguma coisa para transacionar, né? Porque, pô, não tem nem moeda oficial. O que eles vão ter de riqueza se não tem nenhuma moeda? Então, estão tendo Bitcoin. E Ucrânia, né? Ucrânia está sendo um palco de conflito lá, né? Muita gente está precisando de dinheiro lá para sobreviver, enfim. Por que a Ucrânia está usando Bitcoin? Bom, gente de fora do mundo inteiro fica mandando ajuda para lá e tá tendo bloqueio, né? De contas, essas coisas. Como é que é uma forma de mandar dinheiro lá para a Ucrânia? Uma das formas é através de Bitcoin aí, né? E isso do Bitcoin, pô, todos os criptoativos são Ethereum, Solana, XRP, enfim, todas essas criptomoedas aí seguem essa mesma linha de pensamento.
É um dado computacional que imagina-se que algum dia vai ter algum valor para alguém, e aí a ideia é estocar o máximo possível. Como que isso é fabricado? Pô, tem que estudar de cada um. Eu sei do Bitcoin. Então, isso aí é fabricado para que se alguém acumule, ou pessoas acumulem, para que um dia está se gerando uma coisa que é escassa, para se gerar uma demanda. Né? Será que vão querer? Mas e aí, qual é a aplicabilidade disso no mundo real? Por exemplo, ouro, petróleo, né? Soja, pô, a gente consegue, são coisas pouco palpáveis, né? Mas elas têm uma aplicação no dia, né? O ouro, você faz joias, você embeleza, ele é usado há mais de 6 mil anos. O Bitcoin tem 20 anos de vida, menos de 20 anos de vida. Como é que dá pra gente saber se vai ter algum valor ou não, alguma aplicabilidade no mundo real? Petróleo é usado para energia, né? Soja para servir de alimento. É muito arriscado comparar um criptoativo para reserva de valor como um ativo aí do mundo real que tem uma aplicabilidade, né? Isso aqui, olha, esse papel aqui, dinheiro, só vale alguma coisa porque um monte de gente convencionou que isso aqui vale 50 reais e convencionou-se o que custa 50 reais, o que dá para comprar. O dia que o Brasil não adotar mais um real, isso aqui vai valer o quê? Nada. Então, mesma coisa, se um dia invadirem a rede do Bitcoin, todo mundo que tem Bitcoin, o que vai ter? Nada. Entendeu? Porque ele não tem uma aplicabilidade no mundo real. Então, como é um ativo muito arriscado, o que de vez em quando o pessoal que tem muito Bitcoin faz? Vende. Porque precisa transformar aquilo ali em dinheiro. Tá? E aí o que acontece quando você tem mais força vendedora do que compradora? Cai o preço. Né? Então, muito provavelmente o que tem acontecido nesses últimos meses o Bitcoin estava atingindo as suas altas históricas. Dá medo no pessoal, o pessoal fica receoso. Tu acha que o cara vai ficar, como eu falei, não tem ninguém bobo nesse mundo não, o cara vai ficar segurando lá 1 bilhão em Bitcoins até ver o que vai acontecer, vai passar para os filhos dele, para os filhos dele ficarem milionários? Não, pô, ele vai querer curtir a vida, ele vai vendendo aos poucos, né? Tem gente que quer comprar, o cara vende, pô. E aí o que acontece? Cai o preço. Nesse momento tem mais gente vendendo do que comprando, é só isso que está acontecendo. Por que essa queda é muito mais acentuada no Bitcoin, em ativos de risco, do que em outros lugares? Por exemplo, com certeza você na sua cidade aí vê um monte de placa de vende esse apartamento, vende esse apartamento. Por acaso todo mundo fica desesperado, meu Deus, tem que vender meu apartamento agora porque tem um monte de gente querendo vender apartamento. Não, por quê? Pô, apartamento é algo seguro. Quantas lojas de carro você não vai e ver tem um monte de gente vendendo carro? Pronto, tem que vender meu carro agora porque senão não vai valer nada daqui a pouco. Não, você precisa só usar o carro. Agora o Bitcoin não, o Bitcoin, essas outras stablecoins aí, enfim, esses shitcoins, né? Isso aí o pessoal imagina que um dia vai valer alguma coisa. Só que não tem ninguém besta, já de novo, pela terceira vez. Alguém que fica toda hora fazendo propaganda daquilo, não sei o que, não, e é muito bom e tal. Pô, uma hora vai vender, pô, não vai segurar pra sempre, tá? Vai segurar um pouco porque é aquilo, vai que eu tô certo, né? Só é a questão da gestão de risco, né? Sempre tem isso, eu posso estar completamente errado. Cada um tem que seguir uma linha de pensamento e ser feliz. Viu repetindo isso aqui nos meus vídeos, né? Mas o pessoal tem que entender só o que está acontecendo. Não é, meu Deus do céu, desespero, não. Bitcoin está caindo agora porque tem mais gente vendendo, só isso. Sempre em épocas de incerteza no mercado, pô, os Estados Unidos agora acabou com as tarifas de novo, tá diminuindo, tá, as coisas estão voltando à normalidade. O pessoal volta a procurar coisas mais certas, coisas que o pessoal entende um pouco mais. Quando você tem uma retração, pô, o dinheiro vai pegar meu dinheiro, vai cobrar mais imposto, aí o que o pessoal costuma fazer? Onde que eu posso colocar meu dinheiro sem que o governo meta a mão? Aí pronto, aí é a oportunidade de se criar coisas aí para você botar o seu dinheiro e com a ideia de que vai ser seguro e de que ninguém vai poder colocar a mão.
Aí quando tudo volta ao normal, você pensa duas vezes, né? E aí, será que vale a pena mesmo? Continuar com o meu dinheiro naquilo ali que... E aí? Não sei. E aí, quando você vê muita gente tá vendendo, como você tem algo arriscado na mão, pô, vou vender também. Caramba, só eu vou ficar pra trás, daqui a pouco não vale mais nada. Então, por que talvez esse brinquedo aqui um dia valha mais que o Bitcoin? Né? Digamos que sai um estudo dizendo que, pô, quem compra esse brinquedo aqui pro seu filho, pessoal, o filho fica mais inteligente, aumenta a coordenação, que é difícil, né? Pô, tem que botar a mão aqui e tal. Sai estudos e pronto. Pô, o preço disso daqui vai disparar, né? Mesma coisa do Bitcoin. Toda hora tem estudo. O que é o Bitcoin? Não sei o que. Como comprar Bitcoin? Como deixar seu Bitcoin de forma segura? Isso gera interesse nas pessoas, né? Faz com que aquilo fique na moda. O dia que sair de moda, o que o Bitcoin vai ser? Nada. Quem não vendeu ainda, né? Não vai ser nada. Já isso daqui, se ele deixar de valer alguma coisa no futuro, ou for um estudo mentiroso, sei lá, pelo menos vai dar pra brincar com seu filho. Até mais, avisa com o bigode.